Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre trauma cardíaco. O trauma cardíaco pode ser dividido em trauma fechado ou trauma penetrante. Ambos, apesar da diferença da forma de atuação, podem causar lesões de gravidade variável, tanto no próprio coração e em suas partes propriamente ditas, quanto nos grandes vasos e órgãos relacionados. Qualquer região do coração pode ser lesada. A mais frequente é o ventrículo direito, já que está localizado mais anteriormente e tem uma cavidade, um tamanho de cavidade que facilita a sua exposição. É estimado que 95% dos pacientes que sofrem trauma cardíaco severo vão a óbito ainda na fase pré-hospitalar. Entre as causas de trauma cardíaco, as mais frequentes são os acidentes automobilísticos. Também podem ser causados por esporte de contato, violência urbana, queda, principalmente quedas de alturas superiores a 6 metros, situações de esmagamento, explosão e até iatrogenias, principalmente devido ao aumento da execução de procedimentos invasivos ao longo do tempo, como correções endovasculares de defeitos cardíacos, instalação de marca-passo e etc. Procedimentos que vêm aumentando, como eu disse, a sua realização ao longo do tempo. É sempre bom ter em mente e na lembrança a anatomia do coração e as suas relações anatômicas com os grandes vasos e estruturas adjacentes. Lembrar sempre que o lado direito do coração, na verdade, ele é um lado direito fisiológico, mas ele é um lado mais anterior em relação ao tórax. O coração direito, então, átrio e ventrículo direito, sendo mais expostos a situações de lesões tanto por trauma fechado quanto lesão penetrante. E os grandes vasos também, que têm a sua relativa proteção pelo manúbrio, mas que podem também eventualmente sofrer consequências relacionadas a esse tipo de trauma. Lembrar sempre que existe um ponto de fixação da aorta nas artérias pulmonares, que é a estrutura remanescente do ducto torácico, do ducto arterioso, que é o ligamento arterioso, que faz com que essa fixação torne esse ponto da aorta mais vulnerável a eventuais lacerações quando do trauma torácico. Lembrar também a relação anatômica com o nervo vago, o nervo laringeu recorrente, o nervo frênico, que podem ser lesados tanto no trauma quanto na execução de procedimentos cirúrgicos para a realização de reparos a danos causados pelo trauma ou não. Também os vasos coronarianos, que são principalmente a artéria coronariana descendente anterior, que tem uma maior exposição em casos de lesões traumáticas perfurantes ou fechadas. Para a realização de um diagnóstico de algumas lesões que eventualmente ficam obscuras devido ao fato de serem lesões traumáticas fechadas, é sempre importante lembrar que a causa mais frequente de lesão cardíaca por trauma fechado são os acidentes automobilísticos. E a, a lembrança desse fato e a relação com o exame físico do paciente já na ectoscopia, levantando a suspeição. Então, é de suma importância o índice de suspeição para que haja a busca de um diagnóstico que muitas vezes pode ser confirmado apenas se houver essa suspeição. Como foi dito, cerca de 95% dos pacientes vítimas de trauma cardíaco severo vão a óbito ainda antes da chegada ao hospital. Alguns pacientes, mesmo assintomáticos, podem apresentar a avaliação clínica mais cuidadosa a manifestação de alterações que podem levar a desfecho desfavorável.
As complicações mais importantes desses pacientes vão por conta de arritmias, principalmente devido ao fato de que aquele coração traumatizado, muitas vezes atordoado pelo impacto, pode gerar um hematoma intramural que pode fazer com que surjam focos de arritmia. Por isso, esses pacientes que apresentam alterações ao eletrocardiograma e avaliações de dosagens de marcadores devem ser mantidos em monitorização pelo menos durante 24 horas. Portanto, as arritmias, que podem evoluir com quadros mais severos e até a arritmia letal, são de extrema preocupação já na primeira avaliação do paciente. Algumas alterações regionais podem ser evidenciadas, portanto, devido tanto ao hematoma intramural como algumas lesões que podem ser de maior ou maior gravidade. Aquelas de maior gravidade são as rupturas de parede ventriculares, as rupturas septais, tanto de septo interatrial quanto interventricular, que podem levar a consequências desastrosas já nos primeiros momentos. A presença de herniação causada pela ruptura do pericárdio, que pode levar ao estrangulamento de área cardíaca, com volume de coração variável de acordo com o tamanho da lesão pericárdica provocada, pode levar a choque cardiogênico de maneira bastante rápida. O derrame pericárdico, tanto por sangramento por lesão da parede, da parede miocárdica, quanto por lesões de vasos arteriais coronarianos ou veias coronarianas, podem levar ao tamponamento desse paciente com grande facilidade. Lembrando que o derrame pericárdico, tanto de líquido seroso quanto por formação de hemoperitônio, quando ele é causado, ele ocorre de uma maneira mais lenta, como em algumas doenças crônicas, como por exemplo lúpus eritematoso, hipotiroidismo. Eles conseguem permitir que o paciente, até um determinado momento, se adapte àquela diminuição da complacência ventricular. Mas nos pacientes com esse aumento abrupto do volume intrapericárdico, o tempo de adaptação é muito curto e o paciente pode entrar em falência cardíaca e choque muito rapidamente. Essas lesões com derrame pericárdico, elas são mais comuns na lesão penetrante do que na lesão fechada, mas também pode ocorrer na lesão fechada, de acordo com o tipo de alteração anatômica que aconteça, como por exemplo, como foi dito, lesões por ruptura de vasos sanguíneos ou outros. A clínica se apresenta de uma forma bastante intensa e rápida com as alterações hemodinâmicas, a alteração de turgência jugular e, eventualmente, surgindo a tríade de Beck, que vai ser comentada mais à frente. A alteração eletrocardiográfica também pode ser de extrema importância e já nos primeiros momentos o eletrocardiograma realizado pode mostrar alterações significativas na repolarização e, eventualmente, nos pacientes com volume pericárdico bastante aumentado, a alteração transitória, periódica, alternante do eixo do coração durante os ciclos cardíacos que se sucedem. Exames de imagem também podem ser de auxílio, porém a radiografia muitas vezes no primeiro momento não mostra muita alteração, já que o paciente muitas vezes não tem tempo para aumentar aquele volume pericárdico e já com pequeno volume dentro do pericárdio já faz uma restrição, um tamponamento importante que leva o paciente à descompensação grave com colapso das cavidades direitas, tanto átrio quanto o ventrículo. Lesões de vasos coronarianos também podem acontecer, tanto a lesão seccional quanto a dissecção coronariana
sendo mais frequentes as lesões relacionadas à artéria coronariana descendente esquerda e à primeira diagonal. Essas lesões podem levar tanto à fístula arteriovenosa entre os vasos coronarianos, quanto à artéria cameral, ligando o vaso sanguíneo arterial coronariano à perfuração e à comunicação com o interior da cavidade ventricular, principalmente. O eletrocardiograma ele pode ser bastante importante nesse momento, uma vez que essas alterações, essas lesões coronarianas podem levar à isquemia e lesão já nesses primeiros momentos devido à falta do fluxo sanguíneo coronariano. Outras complicações possíveis são de mecanismo indireto, através da liberação de tempestade de catecolaminas devido ao estresse traumático, tanto psicológico, mas principalmente físico, frente a alterações hemodinâmicas severas e abruptas que acontecem nesses pacientes. Essas figuras desse diapositivo mostram algumas alterações anatômicas provocadas pelo trauma cardíaco que podem levar à descompensação hemodinâmica severa. À esquerda é possível observar o grande derrame sanguíneo no pericárdio, comprimindo o coração e provocando então o tamponamento. Essa restrição que é causada sobre o miocárdio impede um retorno venoso adequado para o ventrículo direito, fazendo com que haja uma turgência jugular aumentada, principalmente na fase inspiratória, provocando o pulso paradoxal, que é a presença de alteração mais significativa do que o normal entre a pressão arterial sistólica na fase inspiratória e na expiratória. Nas figuras à direita, a superior, ela demonstra uma lesão traumática do músculo papilar, fazendo com que ocorra uma insuficiência mitral aguda, que leva ao represamento, à regurgitação severa de sangue do ventrículo para o átrio esquerdo durante a sístole, provocando um sopro sistólico agressivo e aumentando a pressão venosa pulmonar, levando facilmente ao desenvolvimento de edema pulmonar agudo nesses pacientes, além, obviamente, da hipotensão severa que vai ser causada pela diminuição do volume sistólico, já que a parte do volume sistólico, da fração de ejeção desse coração esquerdo, ao invés de entrar pela aorta, que é o seu caminho natural, vai retroceder e aumentar a pressão intraatrial esquerda, levando ao aumento retrógrado da pressão vascular pulmonar e, por isso, a formação de edema pulmonar. Na figura ainda à direita, o desenho central representa a comunicação interventricular traumática provocada pela lesão do septo interventricular, também levando à sobrecarga de ventrículo direito devido à maior pressão intraventricular esquerda, fazendo com que haja um retorno, dessa vez, do coração direito do ventrículo direito para o átrio direito, e assim aumentando o represamento de sangue, tanto de forma a estagnar a circulação venosa, com aumento da turgência jugular, aumento da pressão arterial pulmonar, e fazendo com que haja, então, uma situação de extrema gravidade também. E na figura mais inferior, a representação esquemática de uma ruptura de parede livre do ventrículo esquerdo, devido ao trauma, que vai fazer com que haja uma perda sanguínea aguda e uma situação bastante drástica, com a morbimortalidade extremamente elevada. Alguns pacientes que apresentam essa ruptura traumática, se permanecem com o pericárdio íntegro, eles podem eventualmente gerar um pseudoaneurisma, que pode também romper a qualquer momento, e é uma situação emergencial também.
Continuando sobre as complicações causadas pelo trauma cardíaco, temos a lesão aorta de extrema gravidade, como foi dito antes, principalmente localizada, quer dizer, com mais frequência, localizada no istmo da aorta, ponto onde a fixação da aorta à artéria pulmonar pelo ligamento arterioso e, assim, a maior chance de lesão ali. A realização de ecocardiograma muitas vezes impossibilitada nesses pacientes por eventuais traumas associados, como trauma crâniofacial, que impossibilita a realização de ecocardiograma transesofágico, ou pacientes de maior instabilidade e traumas mais severos que impedem o bom posicionamento do paciente para o eco transtorácico, mas o eco transtorácico é uma arma preciosa no diagnóstico dessa lesão, e a realização de tomografia computadorizada sendo uma das alternativas, principalmente em pacientes com múltiplas lesões, que eventualmente ainda não têm essa lesão diagnosticada, e na realização dos screening do paciente para estadiamento e localização de lesões associadas eventualmente diagnosticado dessa forma. 30% dos pacientes com lesão de aorta vão a óbito antes de se iniciar o tratamento. Existem também as lesões valvares. A lesão valvar de insuficiência aórtica por lesão, principalmente no momento inicial da diástole, onde há aumento do volume de sangue na aorta. Se o trauma acontece naquele momento, há maior possibilidade então de acontecer a lesão e insuficiência aórtica. É um tipo de lesão valvar mais frequente. Em relação à lesão mitral, que também é possível, ela acontece principalmente se o trauma acontece no momento da contração isovolumétrica, que é o momento em que há maior pressão intraventricular, já que o ventrículo está contraindo contra válvulas fechadas, e se o impacto acontece naquele momento, então a chance de lesão mitral é extremamente grande. A diferença de gravidade entre insuficiência aórtica aguda e insuficiência mitral aguda é que ambas, apesar de muito graves, na insuficiência mitral, o ventrículo, no momento da sístole, ele vai contrair contra duas válvulas, uma válvula aórtica que se abre fisiologicamente, naturalmente, e uma válvula mitral que não oferece muita resistência ao regurgitamento de sangue. Aquele sangue regurgitado, então, faz com que haja uma menor pós-carga para esse ventrículo. O paciente vai sofrer a congestão venosa pulmonar, vai sofrer hipotensão, mas no caso do paciente com a insuficiência aórtica, a manifestação acaba sendo ainda mais grave, já que o ventrículo ele vai contrair com um volume diastólico final extremamente aumentado, já que ele tem uma regurgitação pela insuficiência aórtica, que faz com que haja a soma do volume diastólico final natural chegando do átrio com aquele volume que está sendo regurgitado. E na hora que ele vai contrair, ele contrai contra a aorta, que se abre, porém a mitral está fechada adequadamente, se não houver lesão associada, obviamente. Então, o trabalho do ventrículo esquerdo é extremamente aumentado nessa fase. Por isso, o risco da lesão de válvula aórtica ainda é maior que a lesão grave da insuficiência mitral também. Existe também uma forma de lesão mitral que é causada na fase final da diástole ou no início da sístole, que é, além da lesão da válvula mitral, a lesão do aparato subvalvar, que também leva a consequências graves.
Outra complicação possível é a ruptura, tanto de parede livre quanto dos septos. Como foi dito, a lesão mais frequente, a ruptura mais frequente no trauma cardíaco, fechado ou não, é a lesão da parede livre do ventrículo direito. Os motivos já foram relatados. A contusão miocárdica também é uma complicação que pode levar a alteração importante da fisiologia dos miócitos, levando à possibilidade de edema e até formação de hematoma, que pode servir de geração de focos de arritmia, com possibilidades de arritmias tanto extrasístoles como taquicardia ventricular ou eventualmente fibrilação ventricular, que permanece como risco durante algumas horas, diferente do próximo item de complicação, que é o óbito imediato, tanto pelas lesões todas já citadas, como também pelo chamado commotio cordis, que é a parada cardíaca em fibrilação atrial provocada pelo trauma agudo, que acontece de forma mais ou menos imediata e é causada pela deformação anatômica das estruturas dos miócitos e alterações de canais iônicos que fazem com que haja um espalhamento na fase de repolarização, fazendo com que haja a facilitação dessa fibrilação. Então, esse estado, o commotio cordis, ele é extremamente inesperado, é súbito, muitas vezes causado por atividades desportivas, como lutas marciais ou beisebol, e outras atividades que fazem com que o impacto sofrido pelo precórdio do paciente sirva de absorção de energia suficiente para causar essa deformidade, essa deformação nos miócitos, essas alterações de canais iônicos e assim a parada cardíaca é praticamente fulminante. As lesões perfurantes, penetrantes, que são causadas por ferimento de arma de fogo ou arma branca, também são de extrema gravidade e podem causar todas essas consequências já relatadas anteriormente, lembrando sempre que as lesões por arma de fogo tendem a ter uma gravidade maior pela possibilidade de perfuração de mais de uma cavidade, o que aumenta bastante a mortalidade desses pacientes, e também pela possibilidade de destruição tecidual maior. Algumas lesões perfurantes de menor tamanho, de menor intensidade, podem eventualmente sofrer tamponamento espontâneo pela própria contração da musculatura ventricular. O commotio cordis é um evento que acontece pela dispersão de energia sobre o precórdio no momento do período vulnerável da despolarização ventricular, que acontece entre 10 a 30 milissegundos antes do pico da onda T. É um evento raro que acontece em pacientes jovens em atividade física, por isso são inesperados e normalmente acontecem em lugares onde não há preparo adequado para ressuscitação de pacientes em parada cardíaca súbita. Alguns esportes que podem causar isso são os esportes de luta marcial, beisebol, lacrosse e hóquei, que podem eventualmente provocar, mesmo com impacto de menor intensidade, podem eventualmente gerar energia suficiente para causar essa alteração nesse momento vulnerável da repolarização, provocando a fibrilação ventricular. Os guidelines mais recentes, eles já não são mais tão recentes assim, já que eles vêm se mantendo há quase 10 anos, orientam que o paciente com trauma cardíaco fechado ou aberto, ele vai ser
triado de acordo com o tipo e a gravidade do trauma. Paciente com trauma menor vai ser submetido à realização de um eletrocardiograma na entrada e 3 a 6 horas depois vai ser realizado o outro eletrocardiograma. Se o primeiro ou o posterior resultarem anormais, um ou outro, o paciente vai ser submetido à monitorização e vai ficar em observação por pelo menos 24 horas. Se os dois eletrocardiogramas resultarem normais, o paciente vai poder ser dispensado para casa. Foi verificado que o eletrocardiograma tem uma sensibilidade perto de 96% e uma especificidade perto de 47% na avaliação de pacientes com trauma torácico. Pacientes com trauma severo, esses vão ter que ser avaliados de uma maneira mais cuidadosa e a realização de eletrocardiograma associado à dosagem de troponina 1 e, eventualmente, nos pacientes que apresentarem alteração hemodinâmica, a realização de ecocardiografia. Pacientes que apresentam contusão miocárdica vão apresentar, eventualmente, aumento do risco tanto para arritmia quanto para alteração hemodinâmica, principalmente hipotensão arterial. Devido à possibilidade de formação de edema ou hematoma, esses pacientes que eventualmente apresentem disfunção miocárdica podem ter aumentada a sensibilidade a catecolaminas à produção de arritmias. Mas, eventualmente, esses pacientes, dependendo da gravidade da disfunção miocárdica, vão necessitar realmente de ser submetidos a esse risco de apresentar arritmia, mas vão eventualmente necessitar do uso de catecolaminas. É importante que haja um cuidado maior na ventilação mecânica, caso haja necessidade nesses pacientes, uma vez que eles podem ter uma disfunção ventricular direita e, eventualmente, se você aumentar muito a pressão intrapulmonar, intratorácica, você pode aumentar o trabalho do ventrículo direito e fazer com que ele agrave uma eventual disfunção. É importante cuidar sempre para o estado volêmico desse paciente, a reposição de volume caso haja perda importante, para manter sempre uma pré-carga adequada para um trabalho miocárdico satisfatório, sem exagerar na reposição para não aumentar a sobrecarga hídrica e o trabalho miocárdico, assim como o conteúdo de água pulmonar, que pode agravar o quadro do paciente. A presença de hemopericárdio muitas vezes pode ser resolvida apenas com a pericardiocentese guiada por ultrassom ou através de janela pericárdica para drenagem e resolução do derrame pericárdico, principalmente se esse paciente estiver apresentando algum grau de hipotensão devido a esse hemipericárdio. Portanto, a drenagem pode ser salvadora em pacientes que estão apresentando o tamponamento. É importante que esse paciente seja reavaliado e a manutenção de sangramento deve indicar cirurgia nesse paciente para avaliação de eventuais lesões que possam necessitar de hemostasia cirúrgica. É importante sempre fazer a reavaliação dos pacientes antes e depois da realização do procedimento cirúrgico, e pacientes com hemoperitônio não devem receber anticoagulantes. Na eventualidade de lesões coronarianas com elevação de segmento ST e elevação de dosagem de troponina, alteração regional contrátil com forte suspeição de infarto agudo do miocárdio, a realização de angioplastia deve ser indicada. Importante sempre lembrar que a dosagem de CPK-MB nesses pacientes não deve ser realizada, uma vez que ela provavelmente vai estar aumentada devido a outras lesões musculares e pode resultar num resultado falso positivo em relação à lesão coronariana. Então, a troponina é a mais indicada, principalmente a troponina I, que é mais específica.
a realização de eventuais correções cirúrgicas de defeitos septais ou valvares que estejam levando à perpetuação ou agravamento do estado hemodinâmico do paciente devem indicar também a cirurgia, a angiografia e, eventualmente, a cirurgia de correção desse paciente. E falamos sobre alterações eletrocardiográficas nesses pacientes, né? Como a ferramenta de triagem para conduta para dar alta para o paciente de trauma menor ou para eventualmente diagnóstico de lesões mais importantes miocárdicas. O que se apresenta na maioria das vezes nesses pacientes é a taquicardia sinusal, mas a taquicardia sinusal extremamente inespecífica pode ser decorrente tanto do estresse quanto da hipovolemia e outros fatores também. A, além da taquiarritmia, a arritmia mais frequente é a fibrilação atrial nesses pacientes, principalmente pacientes acima de 50 anos de idade. O surgimento de lesões novas, como bloqueio de ramo direito ou esquerdo, deve suscitar a internação desse paciente para avaliação e, e monitorização permanente, como qualquer outra alteração nova que surja nesse paciente, a própria fibrilação atrial, entre outras. Então, a lesão, o trauma cardíaco leva mais frequentemente a taquicardia sinusal e, além da taquicardia sinusal, a arritmia mais frequente é a fibrilação atrial. Entre as formas de alteração de condução que podem acontecer, as mais frequentes são bloqueio de ramo direito, principalmente nas lesões ventriculares direitas e, eventualmente, nas lesões septais também. A possibilidade de bloqueio atrioventricular completo é uma realidade nesses pacientes e ela aumenta bastante a sua incidência nos pacientes que apresentam hematoma de septo interatrial, assim como nos pacientes que apresentam lesão tricúspide. É importante também, obviamente, avaliar tanto o segmento ST quanto a onda T na busca de eventuais lesões isquêmicas e a presença de taquicardia, fibrilação ventricular nos pacientes mais graves deve suscitar correção imediata, da reversão imediata da arritmia por conta do risco de perda de vida. Como foi dito, para o diagnóstico de lesão importante causada por trauma cardíaco, deve haver um índice razoável de suspeição. Esse índice de suspeição deve ser baseado no conhecimento das estatísticas e na avaliação adequada dos sinais vitais. É sempre importante saber que a hipotensão, a taquicardia, podem ser causadas tanto por lesões importantes relacionadas ao trauma cardíaco, mas pelo estresse traumático, por hemorragia, mas também eventualmente por infarto agudo do miocárdio, embolia pulmonar, até embolia paradoxal, se houver lesão de septo interatrial e ou interventricular. Dissecção da aorta é uma possibilidade, pelo trauma também, e a existência de pulso paradoxal e tríade de Beck, fazendo aumentar a suspeição para tamponamento. Lembrar que tanto o pulso paradoxal quanto a tríade de Beck podem estar ausentes em pacientes com hipovolemia. A dosagem de troponina I nos pacientes de maior suspeição, assim como o eletrocardiograma, são as bases para a liberação do paciente de risco menor, aquele de trauma menor, e principalmente nos pacientes com risco com trauma mais severo. Lembrar que paciente com troponina I abaixo de 0,4, se tiver com eletrocardiograma normal, dificilmente ele tem uma lesão importante. Entre 0,4 e 1 nanograma por ml, ele é um paciente que talvez mereça ficar em observação há algum tempo ainda. E os pacientes com o resultado da dosagem de troponina I acima de 1 nanograma por ml são pacientes que provavelmente têm lesão importante, vão precisar de ambiente de terapia intensiva e uma investigação armada quanto às lesões mais graves que possam estar presentes. Como foi dito, a dosagem de CKMB deve ser excluída da investigação desses pacientes, uma vez que ela provavelmente vai estar aumentada devido à lesão traumática muscular.
Isso pode gerar um resultado falso positivo no paciente que eventualmente não apresenta lesão importante. Um dos marcadores que foram tentados para avaliação de prognóstico de pacientes é a proteína de ligação ao ácido graxo cardíaco. Essas proteínas, elas, no primeiro momento do estudo, pareciam levar a uma melhor predição de mortalidade, mas o resultado dos estudos se mostraram inconclusivos, uma vez que não houve significância estatística no aumento dessas proteínas e assim não houve relação com o desfecho. O eletrocardiograma é de suma importância, como já foi falado, é ponto de partida junto com a dosagem de troponina na avaliação inicial desses pacientes e nos pacientes com instabilidade hemodinâmica, a associação do ecocardiograma é de extrema importância. A realização da radiografia pode mostrar, apesar de ser pouco específica, mas na avaliação inicial, se há tempo da realização da radiografia de tórax, ela pode mostrar tanto fraturas de costela, fratura de clavícula, fratura de externo, como também presença de ar, sangue, aumento eventual da área cardíaca, que pode acontecer em algumas situações de herniação ou de aumento importante do conteúdo pericárdico. A realização da ultrassonografia direcionada do trauma, que pode ser esclarecedora tanto de lesões abdominais quanto lesões torácicas. Então, ela que normalmente é realizada como parte da avaliação do suporte avançado de trauma, então ela pode já oferecer bastante informações em relação à lesão geral do paciente. Porém, o ecocardiograma é uma ferramenta que pode ser utilizada à beira-leito, necessitando apenas da disponibilidade do aparelho, da competência de alguém para utilizá-lo, lembrando sempre que as lesões mais frequentes são as lesões de ventrículo direito, e o ventrículo direito é de difícil visualização com o ecocardiograma. Mas é um exame que pode oferecer informações tanto em relação à pré-carga, a eventualmente a mensuração do volume sistólico, fração de ejeção, o estado funcional das válvulas cardíacas, o estado das paredes e dos septos interatrial e interventricular, assim como presença de conteúdo pericárdico, entre outras informações. Então, o ecocardiograma ele é extremamente útil e importante ferramenta nesse armamentário. Alguns pacientes com múltiplas lesões acabam sendo levados direto para a realização de tomografia, principalmente se apresentarem lesões associadas, o que não é raro. Lembrar sempre que esses pacientes, eventualmente, eles apresentam lesões associadas, trauma de crânio, lesões faciais, lesões de membros inferiores principalmente, e eventualmente lesões abdominais. Então, a realização de tomografia computadorizada nesses pacientes é bastante frequente, muitas vezes é um passo que é dado mesmo antes da realização do ecocardiograma. E, eventualmente, nos pacientes que têm tempo, devido à sua hemodinâmica não estar tão agredida, de realizar mais alguma investigação, a ressonância magnética também oferece muita informação positiva. Então, em relação ao índice de suspeição, procurar sempre as lesões superficiais na projeção do que é chamada caixa cardíaca, delimitada entre as duas linhas médio-claviculares, lateralmente, e entre as clavículas e o apêndice tifoide, delimitando assim a região onde há maior probabilidade de, frente a um trauma torácico, ter alguma lesão importante de coração e vasos da base. A presença de pulso paradoxal
que é uma diferença maior que 10 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica, no ciclo respiratório, entre a fase ins e expiratória, a presença da tríade de Beck, que é a diminuição da pressão arterial com aumento da turgência jugular, e o abafamento de bulhas. Esses que são dois sinais, o pulso paradoxal e a tríade de Beck, podem estar mascarados eventualmente pela hipovolemia. O enfisema subcutâneo, que pode gerar suspeita de lesão de vias respiratórias, pneumotórax, etc. Nos pacientes com punção de artéria pulmonar, com monitorização de pressão arterial pulmonar em cunha, mostrando elevação importante da onda V nos pacientes que apresentam insuficiência mitral aguda, sinal extremamente importante de causa de descompensação hemodinâmica importante. E nos pacientes com radiografia de tórax, que podem mostrar eventualmente presença de ar, sangue no espaço pleural, eventualmente presença de sangue no espaço pericárdico, e assim descompensações situações que podem gerar e explicar algumas situações de instabilidade. Lembrar que pacientes com aumento do fluxo sanguíneo pulmonar sem cardiomegalia, muitas vezes tem a explicação na comunicação interventricular, com o aumento do desvio do fluxo de shunt da esquerda para a direita. Os pacientes que não chegam com mais gravidade devem ser tratados, acompanhados de acordo com critérios estabelecidos pelo suporte da vida em traumatologia, cuidando da ventilação, desobstruindo vias aéreas, oxigenando adequadamente esse paciente, observar a presença eventual de desvio de traqueia, que pode ser resultado de um pneumotórax hipertensivo, onde um mecanismo valvular permite eventualmente a entrada de ar na pleura, impede a sua saída e vai então gerando uma pressão progressiva naquele hemitórax, desviando o mediastino para o lado contralateral, prejudicando tanto a parte ventilatória, uma vez que comprime aquele pulmão do lado lesado, como também a parte hemodinâmica, uma vez que há uma compressão também do mediastino com torção dos vasos da base, um quadro que pode evoluir com extrema gravidade. A presença eventual de pneumotórax aberto, que faz com que haja entrada e saída na pleura do ar, e o ar que circula de um pulmão para o outro, no chamado ar pendular, ou balanço de mediastino, vai fazendo com que aquela capacidade ventilatória seja reduzida e a parte do ar que entra no pulmão do hemitórax não lesado, ele provém tanto do pulmão contralateral quanto da atmosfera, e na hora da expiração o paciente expira uma parte daquele ar do pulmão saudável, mas uma parte vai para o pulmão lesionado, fazendo com que haja uma diminuição da fração alveolar de oxigênio naquele pulmão. Essas situações são de extrema gravidade e devem ser tratadas o mais rápido possível. Também a presença de sangue no espaço pleural, levando à compressão do pulmão naquele lado, e também a perda de volume circulante, levando também a problema ventilatório e hemodinâmico. Na figura abaixo central, a presença de tórax instável, onde a fratura de mais de duas costelas em 2 pontos faz com que se produza uma placa que vai se mover de forma paradoxal, no chamado tórax instável. Enquanto no tórax normal, a inspiração faz com que haja uma expansão global da parede torácica, e na expiração, esse tórax ele apresenta uma incursão para redução do volume torácico total, caminhando todas as costelas conjuntamente. No tórax instável,
a parte não lesada se expande no momento da inspiração, fazendo com que aquele tecido, aquele trecho de costelas fraturadas caminhe em direção oposta. E no momento da expiração, quando todo o tórax se recolhe devido à elasticidade da musculatura, enfim, a parte da parede torácica lesada, ela se expulsa, formando uma região onde há dificuldade de ventilação e comprometendo tanto a ventilação quanto, às vezes, também a circulação. E, por último, o derrame ou pericárdio, que pode levar a preenchimento daquele espaço virtual de uma forma aguda, levando ao choque obstrutivo com tamponamento e abafamento de bolhas, como foi comentado anteriormente. Então, esses foram os principais fatores que levam a um desfecho favorável ou não em relação ao que se observa e ao que se faz no paciente. A busca de um diagnóstico precoce, que necessita de um índice de suspeição adequado, que se constrói com base na observação, na experiência, no estudo dessas condições que muitas vezes são extremamente drásticas. A busca por lesões associadas, que muitas vezes comprometem tanto ou mais que a própria lesão cardíaca, e a conduta precoce, sempre para reduzir a chance de complicações e evitar também a perda funcional, e eventualmente esses pacientes podem evoluir inclusive com déficits neurológicos, entre outros. Em relação ao paciente, o prognóstico ele piora quando há associação de fibrilação atrial, ruptura aórtica, paciente de idade avançada, as lesões multicamerais e aqueles pacientes que já chegam bastante hipotensos, então são os pacientes de maior preocupação em relação ao prognóstico. No manuseio desses pacientes, então, estabilizar o quadro o mais rápido possível, seguindo, como disse, as orientações, os guidelines, fluxogramas conduzidos pelo suporte avançado da vida em traumatologia, evitar deteriorações, utilizando ressuscitação precoce em relação à parte volêmica, respiratória, tratando as arritmias o mais rápido possível, investigando de maneira ostensiva todas as possibilidades que eventualmente sejam levantadas, as intervenções através da manutenção da pressão arterial. A pressão arterial deve ser um paradigma, uma vez que pacientes que nos chegam com pressão arterial sistólica abaixo de 90 milímetros de mercúrio são aqueles que vão provavelmente gerar mais necessidades de procedimentos, e a toracocentese naqueles pacientes que eventualmente apresentem a suspeição ou diagnóstico de derrame pleural ou de pneumotórax, e eventualmente nos pacientes que apresentando hemotórax, que quando drenado se mantenha em sangramento ativo ainda, principalmente se esse sangramento é maior que 200 ml por hora durante 2 horas consecutivas. A toracotomia praticamente ela é imperativa. E os procedimentos de aorta, que podem ser tanto cirúrgicos quanto invasivos, lembrando que hoje é uma tendência crescente já há algum tempo da utilização de procedimentos sobre a aorta por via endoscópica, diminuindo mortalidade, sangramento, morbidade, e eventualmente nos pacientes com choque de difícil controle, a utilização do balão intraórtico de contrapulsação para que haja uma manutenção da pressão diastólica em raiz de aorta e manutenção do fluxo sanguíneo coronariano. Também a monitorização agressiva nesses pacientes mais graves, tanto no pré, no intra e no pós-operatório, para que se surpreenda qualquer alteração
significativa de sinais vitais. Lembrar que a ventilação mecânica deve ser utilizada de maneira cuidadosa, uma vez que pacientes que têm aumento do trabalho ventricular direito ou déficit contrátil de ventrículo direito, que pode acontecer nessas situações, principalmente aqueles pacientes que apresentam hematoma ou edema de ventrículo. A ventilação mecânica pode aumentar a pressão intratorácica, acarretando uma sobrecarga ainda maior e, eventualmente, nos pacientes com sangramento incoercível, o damage control é uma saída muitas vezes salvadora do paciente. Uma vez instalada a tríade letal com hipotermia, acidose e coagulopatia, o estabelecimento do planejamento de um procedimento mais prolongado deve ser postergado e o damage control deve ser instituído na tentativa de se reduzir ou interromper o sangramento e assim poder restaurar as condições ou melhorar as condições fisiológicas do paciente para realização do tratamento definitivo a posteriori. Em relação ao damage control, algumas manobras podem ser instituídas, como por exemplo a colocação da sonda de Foley numa perfuração, numa lesão penetrante de ventrículo, onde a sonda de Foley com o seu balonete posteriormente insuflado pode servir de válvula para impedir a perda sanguínea aguda nesse coração lesado. Eventualmente, nos pacientes mais estáveis ou com uma condição mais satisfatória de atendimento, a realização do clampeamento da região lesada com a sutura e assim a realização do controle e da solução do problema. Em relação à lesão de artéria aorta, então a opção hoje em dia cada vez mais utilizada e inclusive na maioria das vezes sendo a opção mais efetiva do tratamento da correção da lesão de artéria aorta via endoscópica, que é menos invasiva, gera menor sangramento, precisa de uma logística mais simples, uma vez que não há necessidade da ventilação monopulmonar, não há necessidade de clampeamento da aorta para resolução da deficiência causada pelo trauma. Há uma mortalidade menor, uma vez que ocorre menor incidência de acidente vascular encefálico e paralisia, já que nas cirurgias por via aberta há necessidade de clampeamento da aorta com interrupção do fluxo sanguíneo abaixo da artéria subclávia esquerda, diminuindo assim o fluxo de sangue pelas artérias intercostais, que são a fonte do suprimento da medula, do tecido medular. Assim, a correção endoscópica, não necessitando desse clampeamento, gera uma melhor estabilidade circulatória para a medula e reduz sensivelmente a incidência de complicações, evitando a paralisia, então. A mortalidade nesses pacientes ela é reduzida no curto prazo, porém, após 2 anos de acompanhamento, a curva de mortalidade ela se assemelha à cirurgia aberta, mas em relação ao curto espaço de tempo de pós-operatório, a mortalidade relacionada à correção endovascular ela é menor. Então, em relação à toractomia, temos as desvantagens da necessidade de ventilação monopulmonar, para a necessidade do clampeamento da aorta, a heparinização, que pode gerar aumento do sangramento, a própria hemorragia, que pode ser inclusive piorada pela heparinização necessária para o clampeamento, a possibilidade de lesão tanto do nervo laringeu recorrente quanto a lesão de medula. Existe a possibilidade de realização da toractomia para a cirurgia de aorta com bypass, evitando o ventrículo esquerdo. Esse bypass ele consegue manter a circulação
para a aorta e reduz a incidência de paralisia ou de paraplegia de algo em torno de 19 a 28% sem o bypass para cerca de 3 a 6% com o bypass. Apesar de extremamente raro, a correção da lesão de artéria aorta com o procedimento endovascular apresenta o risco de lesão da artéria ilíaca. No caso de deslocamento de placa teramatosa, pode acontecer o acidente vascular encefálico, pode acontecer também a paralisia por obstrução eventual de vasos intercostais, por liberação de placa de ateroma, e o sangramento, que é bem menos prevalente com a técnica endovascular, mas sempre existe o risco do sangramento, uma vez que há uma manipulação endovascular de uma artéria de extremo calibre, com alta pressão normalmente, e por isso, inclusive, é uma das condições, um dos recursos a se utilizar para diminuir o risco dessa intercorrência, o sangramento, a lesão da aorta ou a complementação da lesão da aorta durante o procedimento, a manutenção da pressão arterial sistólica em torno de 90 milímetros de mercúrio. A técnica endovascular necessita também de suporte para eventuais complicações intraoperatórias. Então, acessos venosos calibrosos, acesso venoso central sempre que possível, com preparo de drogas vasoativas, a reserva de sangue e UTI para esses pacientes, a pressão arterial invasiva, a avaliação da necessidade de estudo de potencial evocado no intraoperatório para adequação da anestesia, evitando relaxantes neuromusculares e, sempre que possível, também os anestésicos inalatórios. A presença de dreno licórico para que se mantenha a pressão de perfusão adequada para o tecido nervoso, então, evitando a pressão licórica em níveis normais ou elevados, e a pressão arterial média sempre mantida ou reduzida a 55 a 60 milímetros de mercúrio no momento da instalação do balão e do estente, para que se evite riscos de lesão vascular durante esse momento do procedimento. E a anestesia do paciente com trauma de caixa cardíaca, independente de ser realizado por via endovascular ou não, atenção sempre em relação à presença de tamponamento ou pneumotórax, que devem ser esvaziados previamente à indução, para que se evite agravamento da hemodinâmica do paciente já comprometida. A utilização de catecolaminas, como já foi dita, pode gerar arritmias devido à maior sensibilidade desses pacientes que apresentam eventualmente edemas ou hematoma intramural, aumentando a chance de desenvolvimento de foco de arritmia. Portanto, esses pacientes devem ser sempre acompanhados de maneira bastante cuidadosa e sempre com o desfibrilador preparado para ser utilizado. A logística de transfusão deve ser adequada, com a reserva de sangue, a utilização eventual de cell saver, se for possível, ou autotransfusão, a utilização de antifibrinolíticos para que se evite ou se tente evitar um sangramento maior, tente reduzir o volume de sangramento. Em pacientes de maior gravidade que permitam o tempo e em centros que disponham da logística, o preparo de material de circulação extracorpórea de extrema valia nos pacientes com lesões mais graves. O desenvolvimento da circulação extracorpórea a partir de 1953 tornou possível a resolução de um sem número de problemas antes impensáveis de terem solução. Então,
eventualmente pacientes com lesão de coronária, com toracotomia anterolateral, com instabilidade e com tamponamento que se refaz a cada momento e há necessidade de clampeamento, a circulação extracorpórea pode ser uma solução para o caso. Eventualmente, nos pacientes mais estáveis, a utilização da toracotomia mediana seria mais fácil, geraria uma facilidade técnica maior. E sempre atentar para a manutenção da temperatura o máximo que se puder, uma vez que sabemos que a baixa da temperatura resulta em alterações importantes em relação à piora do prognóstico, a maior incidência de infecção, a maior incidência de decência de sutura, a maior incidência de coagulopatias, uma vez que há a diminuição da capacidade de coagulação dos fatores de coagulação e da capacidade de ação das plaquetas, há um maior consumo de oxigênio, há um aumento do metabolismo central com maior chance de comprometimento na balança entre oferta e consumo de oxigênio miocárdico. O pós-operatório desses pacientes deve ser feito em ambiente de terapia intensiva, mantendo a ressuscitação volêmica contínua, cuidados com a monitorização em relação a arritmias e alterações de sinais vitais, manutenção da temperatura para que se evite sangramentos no pós-operatório e outras complicações como as já mencionadas, e acompanhamento do fluxo de sangramento, principalmente pelos drenos. Lembrar que sangramentos aumentados vão gerar necessidade eventualmente de reabertura do paciente, reintervenção para execução de hemostasia cirúrgica, caso haja necessidade, avaliar, acompanhar o estado de coagulação do paciente e a manutenção de um índice de suspeição sempre para cada uma das possibilidades de complicação que esses pacientes apresentam em relação ao pós-operatório. Esta é a lista de nossas fontes. Espero que tenham gostado do conteúdo. Terminamos aqui a apresentação sobre trauma cardíaco. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado.